Bom, vamos então para a nossa teoria dos conjuntos, começando pelo conceito, pela definição do que é conjunto. Primeiro, a gente precisa entender o que é um conjunto. Tá? Então, o nosso primeiro ponto aqui da aula é conjunto, conceito, definição. É óbvio que esse conceito não é um conceito 100% absoluto, mas ele é um conceito que a gente tem através de uma noção. Então, a gente tem uma noção do que é conjunto. E é isso que você precisa escrever, se você quiser. Então, coloca assim, ó, se você quiser escrever, é o seguinte. Temos a noção de conjunto como a união de várias coisas. Então, como exemplo disso aí, a gente pode dar, eu quero um conjunto de cadeiras. Então, vou ter várias cadeiras juntas ali. E o interessante é que a gente usa a palavra noção, porque quando a gente fala do conjunto de cadeiras, você, em momento algum, você pensa em uma cadeira só. Ou, muito menos, você não pensa em nenhuma cadeira. Mas nós temos um tipo de conjunto que não tem nenhum elemento, chamado conjunto vazio. E tem ainda o conjunto unitário, que seria o conjunto de uma cadeira só, no exemplo das cadeiras aqui que eu dei. Podia ser um conjunto de canetas, um conjunto de pessoas, um conjunto de vários objetos. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é essa ideia, que é uma noção que a gente tem de conjunto. Porque, na verdade, quando a gente começa a se aprofundar no conceito, a gente percebe que existe o conjunto unitário e, mais ainda, existe o conjunto vazio. Para a gente, então, entender os 4 tipos de conjuntos que existem, que é o vazio, unitário, finito e infinito, a gente precisa, e aí eu vou pular aqui a representação, para vocês escreverem primeiro o que é cardinal. Cardinal de um conjunto, ou cardinalidade de um conjunto, que nada mais é que a quantidade de elementos de um conjunto. Cardinal é a quantidade de elementos de um conjunto. Bom, como o cardinal é a quantidade de elementos de um conjunto, a gente vai agora, então, já mostrar um exemplo para vocês, também mostrando a representação. Como é que eu posso, matematicamente, representar um conjunto? Então, existem 3 formas, basicamente, de representar um conjunto. A primeira delas a gente chama de representação por extensão, que a gente pode entender como aquela representação entre chaves. Representação entre chaves. Quer ver um exemplo? Conjunto A, formado aqui, ó, por A, E, I, O, U. O que é que eu quero também chamar a atenção? Que o conjunto, como regra, o conjunto é representado por letra maiúscula e os elementos do conjunto, como regra, é representado por letra minúscula. A não ser que eu esteja falando do conjunto das letras maiúsculas. Aí eu vou usar a letra maiúscula. Mas qual é a regra? Regra geral. Se eu vou representar um conjunto e nele tem letras, as letras vão ser, os elementos vão ser com letra minúscula e a representação do conjunto A, letra maiúscula, ok? Aí existe o segundo tipo de representação, que é a representação por diagrama, que é aquele círculo fechado, que tem um matemático que utilizou essa representação, que ela é muito prática, muito útil, foi o Venn. Então, é o diagrama de Venn, Lewis Venn, que é o matemático que utilizou essa representação. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou usar aqui, ó, mais ou menos um círculozinho fechado, conjunto A, e aqui dentro eu vou soltar os elementos A, E, I, O, U. Ok? E aí temos a terceira e última representação, que é muito importante, principalmente quando a gente vai estudar intervalo numérico, quando a gente vai estudar inequação. A gente usa muito essa representação e é por isso que ela é tão importante. E como ela mesma já fala, já deixa a dica, a representação por compreensão, ela não mostra para a gente quem são os elementos. Você precisa compreender, por isso que é compreensão, quem são os elementos através de uma característica que vai ser dada. Por exemplo, eu vou dizer assim, nesse caso aqui, o conjunto A é igual, ele é letra. É letra. Tal que, essa barrinha inclinada aqui significa tal que. Tal que é vogal. Presta bem atenção no que eu quero mostrar para você aqui. Se você é um analfabeto, analfabeto é aquele que não conhece o alfabeto, que não é letrado, que não sabe ler nem escrever. Você sabe o que é uma letra? Conhece as letras? Não, muito menos que seria uma vogal, uma consoante. Então, só é possível compreender e, consequentemente, discorrer, citar, conhecer quem são os elementos do conjunto A
quem for alfabeto, quem conseguir compreender o que está escrito aqui. Vou dar um outro exemplo. Conjunto B vai ser igual a um elemento X, ó, minúsculo, que pertence, ó, isso aqui é um símbolo que a gente vai usar já já, pertence ao conjunto dos números, olha só, uma outra representação que a gente vai ter que conhecer. Conjunto dos números reais. Aí você tem que saber o que é um número real. Se você não for capaz de compreender o que é um número real, você não vai conseguir descobrir quem são os elementos do conjunto B. Tá, o que x é maior ou igual a 3. Olha só, isso aqui a gente vai usar muito. Isso é uma representação por compreensão. Bom, aproveitando aqui, já agora sabendo que cardinal é a quantidade de elementos de um conjunto, como é que a gente representa o cardinal? Então, eu tenho aqui o conjunto A, que é o conjunto das vogais. Tem quantos elementos aqui dentro? 5, são 5 vogais. Então, eu faço assim, ó, N minúsculo significa o número de elementos, a quantidade de elementos. Lembra que número é a ideia de quantidade que a gente viu na aula passada? Então, número é a quantidade de elementos, é o número cardinal, inclusive, né, igual a 5. É isso, cardinal é a quantidade de elementos. Agora, olha que coisa interessante, que vai ser o conceito que a gente vai ver agora. E o B? Qual é a quantidade, qual é o número de elementos do conjunto B, entendendo que o conjunto B é formado por números reais e que é maior ou igual a 3. Se eu fosse representar o conjunto B, eu não conseguiria nada mais, nada menos do que algo mais ou menos assim. A gente vai ver que o conjunto dos números reais, ele comporta todo e qualquer tipo de número. Número fracionário, número decimal, dízima, irracional. Então, ele é, por natureza, um conjunto infinito. Sendo maior do que 3, eu não vou conseguir chegar nunca no fim. Então, eu já tenho aqui a ideia de conjunto infinito, que, na verdade, significa aquele conjunto que eu não consigo determinar quantos elementos ele tem. Então, qual é o número de elementos do conjunto B? Ou seja, ele é indeterminado. Por isso que eu coloquei a interrogação. Qual é o cardinal do conjunto B? Indeterminado. E aí isso vai fazê-lo ser um conjunto infinito, que é o que a gente vai escrever depois que vocês terminarem de anotar. Vamos lá, então. Conjunto, tipos de conjunto. Conjunto vazio. Conjunto vazio. Definição dele. Cardinal, olha só como eu estou colocando, o número de elementos do conjunto verde vazio, tá? Cardinal é igual a 0. Por que o cardinal é 0? O cardinal é a quantidade de elementos de um conjunto. Se ele não tem nenhum elemento, a quantidade é o quê? 0, que representa nada. Ok? Cuidado para não confundir dizendo que isso aqui é um conjunto com elemento 0. Não, ele não tem elemento nenhum. Isso aqui, esse 0, representa a quantidade de elementos que ele tem. Ok? Então, ele não tem nenhum elemento, logo o seu cardinal é igual a 0. O conjunto vazio, olha, a gente pode representar ele por extensão assim, ó. As chaves e dentro dele não tem ninguém. Ou eu posso usar o diagrama assim, ó. Faço o diagrama sem nenhum elemento dentro. Agora, aqui é atenção total. Beleza? Preste atenção aí você agora. Vem cá, ó, comigo aqui, ó. Tio Cadoca agora chamando a atenção aqui, ó. Conjunto vazio. Isso aqui cai em prova, despenca e quase todo mundo erra porque não presta atenção. Conjunto vazio. Existe um símbolo que é uma letra do alfabeto grego, que é a letra Φ. Φ, F-I. Letra Φ, maiúscula. Representa assim um Φ maiúsculo. Uma bolinha, um tracinho. Isso aqui é a letra Φ. Letra Φ. A minúscula é assim, ó. Tá? Essa letrinha, ela representa, é como se fosse a foto 3x4 de um conjunto vazio. Esse símbolo representa o conjunto vazio. Ok? Então, eu posso representar o conjunto vazio por extensão, eu posso representar o conjunto vazio por diagrama, ou eu ainda posso representar... Agora, eu poderia usar aqui uma representação por compreensão. Mais ou menos assim, ó. Eu quero um conjunto C... formado pelo elemento x, que pertence ao conjunto dos números naturais. A gente vai falar na teoria de números naturais, dos números sobre ele, mas os naturais são números que são inteiros não negativos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, pertence aos números naturais, só que esse x ele é menor do que 0. E aí, quem é o conjunto C? Você precisa compreender, lembra que você tem uma representação por compreensão. Você precisa compreender, primeiro, números naturais.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não existe número negativo. O menor número é o 0. É do 0 para cima. Números inteiros. Aí eu quero menor que 0. O que tem que vir na sua mente nessa hora? Não existe, cara. Se não existe nenhum número natural menor que 0, o conjunto C não tem nenhum elemento. Logo, ele é um conjunto vazio. O conjunto C é um conjunto vazio. Qual é o número ou a quantidade de elementos do conjunto C? 0. Ele não tem elementos, logo a sua quantidade de elementos é igual a 0. Beleza? São coisas simples, mas que você não pode perder de vista. Isso é importante. Então, por favor, anote isso aí, que é o primeiro tipo de conjunto, que é o conjunto vazio. Conjunto unitário. O cardinal é igual a 1. Conjunto unitário, o cardinal é igual a 1. Ou seja, ele tem um elemento. Conjunto unitário, o cardinal é igual a 1. Então, o vazio não tem elemento, o cardinal do vazio é 0. Aqui, eu tenho um conjunto qualquer com elemento. Dá um exemplo aqui, ó. Ok? Uma vogalzinha aqui. Pronto. Aí, qual é o cardinal do conjunto A nesse caso? 1. Isso é um conjunto unitário. Eu poderia colocar assim outro exemplo. O conjunto B é formado pelo elemento x que pertence aos números naturais, tal que esse x é menor do que 1. Opa! Tem elemento no conjunto B? Quem é o conjunto B? Você consegue compreender e dizer quem é ou quem são? Quem é o elemento aqui do conjunto B? Quem é o natural que é menor do que 1? 0. Então, aqui eu tenho um elemento, que é o elemento 0, logo, o cardinal de B, número de elementos do conjunto B, é igual a 1. 0 não, 0 é no vazio que não tem elementos, é a quantidade. Por isso que eu falo, não confunde o elemento com a quantidade de elementos. Eu tenho um elemento 0, a quantidade de elementos é 1. Eu não tenho elementos, a quantidade de elementos é 0. Ok? Anota aí. Bom, continuando aqui, então, a gente tem agora o conceito de conjunto finito e de conjunto infinito. Queria que vocês prestassem atenção, porque é comum você vir com o seguinte conceito. Conjunto finito é aquele que tem fim. Conjunto infinito é aquele que não tem fim. Não é tão simples assim. Por isso que a gente viu primeiro o conceito de cardinal. O conjunto ele é finito quando ele tem cardinal determinado. O que é cardinal? É a quantidade de elementos. Como assim determinado? É um número conhecido, ou seja, você sabe quantos elementos tem. Então, se eu tenho aqui o conjunto A, que é o nosso exemplozinho lá do conjunto das vogais, eu sei que tem 5 elementos exatamente. Então, é um cardinal conhecido, é um cardinal determinado. É uma quantidade de elementos que eu sei quantos são. O número de elementos do conjunto A é igual a 5. Então, isso faz com que ele seja um conjunto finito. E um conjunto, e óbvio, isso não fere o fato de ele ter fim. Mas não é simplesmente ter fim, não ter fim. É finito, cardinal, determinado. Esse é o conceito correto. Infinito, cardinal, indeterminado. Indeterminado. Ou seja, a quantidade de elementos, que é o cardinal, ela não é conhecida, ela é indeterminada. Eu não sei quantos elementos são. Então, não é simplesmente não tem fim. Tá? É óbvio que, por exemplo, quando eu dou um exemplo aqui, conjunto dos números naturais. Esse conjunto ele é infinito, sim. Mas não é simplesmente porque ele não tem fim, que é o caso aqui. Ó. Vai embora. É porque eu não sei quantos elementos ele tem. Logo, ele tem um cardinal indeterminado. Tá bom? Progredindo aqui na nossa aula, vamos agora, então, falar dos símbolos de pertinência e símbolos de inclusão, que são importantíssimos. Símbolos de pertinência, quais são eles? São 2. O Ezinho aqui, ó, significa o quê? Pertence. E aí eu vou dar uma dica para quem não sabe. Toda diagonal assim aqui, ó, todo tracinho na diagonal, na matemática significa uma negação. Portanto, se eu tenho que esse Ezinho aqui significa pertence, quando eu passo aqui uma diagonal nele, isso aqui vai se tornar o quê? Não pertence. Tá? Aprende isso aí. Todo símbolo que ele está cortado por essa diagonal é uma negação do seu valor. Então, não pertence. Beleza. Primeiro passo é saber quais são esses símbolos. Símbolos de pertinência. O nome já fala, ó, pertence e não pertence.
Agora vem o mais importante. Oi! Oi! Observação importante. Estes símbolos só podem ser usados de elemento para conjunto, ok? Esses símbolos só podem ser usados de elemento para conjunto. Ok. Agora a gente vai falar dos símbolos de inclusão, que apesar da gente falar junto, e a gente fala junto exatamente para mostrar que eles são diferentes. Símbolos de inclusão. Primeiro, não são apenas 2, são 4. O primeiro é um Czinho, que significa está contido. Agora, olha só que interessante. Se eu pego esse mesmo C e coloco aqui um tracinho aqui, ó, cortando, vai significar o quê? Não está contido. Exatamente a negação. Não está contido. Agora, existe também o C ao contrário. O C ao contrário, o que é que significa? Contém. E se eu pego esse mesmo C ao contrário e faço um tracinho cortando ele, o que é que vai significar? Não contém. Ok? Então, a primeira coisa é você identificar, memorizar, e para isso você vai escrever, você vai resolver questão, para memorizar os símbolos de pertinência e os símbolos de inclusão. E saber quando é que usa, que é o mais importante. E aqui a gente também tem um OI. Observação importante aqui também. Como é que eu posso usar esses símbolos, né? Então, você escreve o seguinte, ó, só podem ser usados de conjunto para conjunto. Símbolos de inclusão só podem ser usados de conjunto para conjunto. Bom, agora a gente vai aqui exemplificar como é que a gente usa na prática esses símbolos de pertinência e símbolos de inclusão, tá? Para depois a gente resolver questões. Então, eu coloquei aqui 5 conjuntos, ok? Quero chamar a atenção que esse conjunto D é o conjunto vazio, usei a letra Φ do alfabeto grego para representá-lo. E aí eu tenho conjuntos aí com 3, 2, 1 elemento, enfim. Aí o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai usar o símbolo de pertinência ou de inclusão adequado em cada situação, ok? Então, preste atenção aqui agora. 0. E aqui eu tenho um conjunto A. O que é que eu faço? Eu vou no conjunto A e percebo se eu tenho o elemento 0 aqui dentro. Tem ou não? Sim. Então, eu sei que o 0 realmente é um elemento do conjunto A. De elemento para conjunto, eu tenho de elemento para conjunto, eu uso o símbolo de pertinência. E aí? Pertence ou não pertence? O 0 pertence? Sim. Então, eu vou colocar aqui, ó. Simples assim. Beleza? De novo, tem o número 2 e tem um conjunto B. Aí eu vou procurar o conjunto B. Opa, o conjunto B está aqui. O 2 é um elemento do conjunto B? Também é um elemento do conjunto B. De elemento para conjunto, eu uso pertinência. No caso, pertence. Tranquilo até aí? Agora eu vou pegar o 3 em relação ao conjunto A. Olha lá no conjunto A. Tem um 3 aqui dentro? Não. O 3 não é um elemento do conjunto A. Então, de elemento para conjunto, eu uso pertence ou não pertence, símbolos de pertinência. Nesse caso aqui, não pertence ao conjunto A. Tranquilo? Vamos agora. O item 4. Eu tenho o que agora aqui? 2 conjuntos. Opa, de conjunto para conjunto eu uso símbolo de inclusão. De maneira alguma você pode pensar em usar símbolo de pertinência. Vai ser um desses 4 símbolos. Ou está contido, ou não está contido, ou contém, ou não contém. Agora vamos analisar. Quando é que um conjunto está contido no outro? Vamos entender essa lógica. Gente, uma coisa está contida dentro de outra, primeiro, quando ela é menor e ela está completamente dentro dela. Aí ela está contida. Eu sempre gosto de usar o exemplo da cidade e do estado. Ah, eu tenho um estado de Roraima. Vamos pegar o estado de Roraima. O estado de Roraima é um estado que tem 15 municípios, né? 15 cidades. Boa Vista, que é a capital. Aí eu tenho Rorainópolis, eu tenho Mucajaí, a gente tem Normandia, Alto Alegre, Pacaraima, enfim, são 15 municípios. Esses municípios, eles estão dentro do estado de Roraima, sim ou não? Então, eles estão contidos no estado de Roraima. Outro exemplo, nós temos os estados dentro do nosso país, do Brasil. São 27 unidades da federação. Aí a gente tem Pernambuco, a gente tem Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Roraima, Amazonas. Esses estados eles estão dentro do Brasil, dentro do país. Então, eles estão
contidos no Brasil. Agora, existe a recíproca. Se Boa Vista, Pacaraima está contido em Roraima, Roraima contém essas cidades, contém esses municípios. Se os estados estão contidos dentro do Brasil, o Brasil contém os estados. Então, qual é a lógica aqui? O estar contido é quando eu tenho uma coisa dentro da outra, ou seja, do menor para o maior. Se ele é menor, mas ele não está completamente dentro, então ele não está contido. E o contém é do maior para o menor. Ok? Então, vamos agora, usando essa lógica, entender o que está acontecendo aqui. Eu tenho o conjunto C e o conjunto A. Numericamente, o conjunto C é menor do que o conjunto A, ok? Agora, você consegue perceber que os elementos do conjunto C, todos eles estão dentro do conjunto A? Então, eu posso dizer que o conjunto C está aqui dentro? Então, ele está o quê? Está contido. Agora, se eu trocar a ordem, se eu colocar o A e o C, o A primeiro, o que é que vai acontecer? Vou colocar aqui do lado. O A contém o conjunto C. Ó, contém, é o C ao contrário. Se C está contido em A, lógico que A contém o C. Beleza? Agora, vamos comparar o C e o B. Eu tenho novamente um conjunto menor em relação ao conjunto maior. O conjunto C, ó, está aqui dentro do conjunto B, então ele está contido também. O A em relação ao B. Veja que o A é menor do que o B. Mas o conjunto A está todo aqui dentro? Todos os elementos do conjunto A estão dentro do conjunto B? Preste atenção. Sim ou não? Não. O zero não está aqui dentro. Eu tenho a maioria dos elementos, inclusive, aqui dentro. Mas são todos. Tem que ser todos. Então, o que é que eu vou dizer do A em relação ao B? Que o A não está contido. A gente, inclusive, costuma dar uma dica. A boca, a abertura, sempre fica para um lado maior. Inclusive, essa dica também serve para o maior que e para o menor que. A boca sempre está para o maior. Então, eu coloco aqui, ó, o 7 e o 4. Quem é maior, 7 ou 4? Então, a boca fica aberta para o lado 7. 7 é maior que 4. Se eu trocar a ordem, colocar um menor antes, 3 e 8, por exemplo. Agora o maior é 8, então a abertura fica para lá. 3 é menor que 8. Essa lógica também serve aqui. Eu tenho o menor, que é o A, em relação ao B. Então eu vou usar o quê? Está contido. Mas como ele não está completamente dentro, eu vou dizer, então, eu vou negar. Ele não está contido. Ok? Vamos lá, continuando. Agora o B e o A. O B em relação ao A. Agora eu tenho um conjunto maior em relação ao menor. O maior, ele contém ou ele está contido no menor? Ele contém. Agora, vamos ver se realmente ele contém. Ele contém todos os elementos do conjunto A? Não. Então, o que é que eu vou dizer? Contém? Não. Não contém. Beleza? Agora, o E em relação ao A. O E é esse conjunto. Quantos elementos ele tem aqui? 3 elementos. O E, ele está contido dentro do conjunto A? Não. E aí você percebe que tem a mesma quantidade de elementos, né? Eu posso usar não está contido, eu posso usar não contém. Tanto faz. Ok? Aqui caberia os dois símbolos. Vou colocar aqui um do lado do outro, só para você. Ou não contém. Ok? Agora, vamos para o 9. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Por favor, preste atenção aqui agora. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o φ. E o φ a gente sabe que ele representa o conjunto vazio. Opa, conjunto. Então, eu tenho conjunto para conjunto, sim ou não? De conjunto para conjunto, o que é que eu uso? Símbolo de inclusão. Então, ou contém, ou está contido, ou não contém, ou não está contido. Agora, o vazio em relação ao conjunto E. Ele está dentro do conjunto E como elemento, sim ou não? Como elemento, não. Como conjunto, que a gente está analisando aqui como conjunto. Aonde você está vendo? É isso aqui que você está vendo? Isso aqui não é um conjunto, isso aqui é um elemento. Eu acabei de perguntar quantos elementos tem aqui, vocês disseram 3. Então, isso aqui não é um conjunto, isso aqui é um elemento, letra grega. Isso aqui é uma letra. É um elemento dentro do conjunto. Mas a gente está analisando aqui o quê? O conjunto vazio. O conjunto vazio está aqui dentro? Sim. Essa é a observação importante. O conjunto vazio, isso aí é uma informação que você tem que levar por resto da sua vida. Presta atenção. O conjunto vazio, o vazio está em todo lugar. Tá? Isso é um conceito abstrato, mas que você precisa saber. O conjunto vazio, ele está contido em todo e qualquer conjunto.
Então, aqui eu vou dizer claramente, o vazio está contido. Por quê? Porque ele está contido no conjunto A, está contido no conjunto B, no conjunto C, no D e no E. Ele está contido em todo e qualquer conjunto. Quando você analisar a letra grega como conjunto, ele representa um conjunto, é o conjunto vazio. Você sempre vai dizer que ele está contido, sempre. Agora, por que eu coloquei isso aqui igual? Porque aqui eu não quero me referir ao conjunto vazio, mas eu quero me referir a essa letra que está aqui dentro como elemento. E de elemento para conjunto eu uso o quê? Pertence ou não pertence. De elemento para conjunto eu uso o símbolo de pertinência. Essa letra está aqui dentro, então ela é o quê? Pertence. De elemento para conjunto eu uso símbolo de pertinência. Então, a letra Φ pertence ao conjunto, né? Bom, resolvendo aqui a nossa questão está aí na página 3, é a questão de número 4. Ele fala assim, ó, dado o conjunto P que tem 4 elementos, ó, o zero entre chaves, o zero sozinho, a letra Φ do alfabeto grego sozinha e a letra Φ do alfabeto grego dentro de parênteses. Essa questão aqui dá nó na cabeça, sim. Mas é por isso que ela está aí para a gente tirar dúvida. Vamos lá. O que é que ele quer? Ele quer considerar as afirmativas, né? Quais são verdadeiras e quais são falsas. Vamos lá. Número 1. Número 1, ele está dizendo que isso aqui pertence a P. Primeiro, para pertencer tem que ser elemento, senão não pode usar símbolo de pertinência. Já começa por aí. Isso aqui é um elemento do conjunto P? Sim, está aqui ele, é o primeiro elemento do conjunto P. Então, essa daqui, o que é que ela é? Verdadeira. Tranquilo? Fácil essa daqui, né? Agora, olha só o nó que vai dar. E esse mesmo elemento aqui, ó, ele está dizendo agora que está contido no conjunto P. Espera aí, está contido tem que ser de conjunto para conjunto. E isso aqui é um conjunto? Calma aí que eu vou explicar. É um conjunto. Imagina o seguinte, isso aqui que eu estou escrevendo aqui do lado, ó, conjunto A é um conjunto unitário formado pelo elemento zero, sim ou não? Você concorda comigo que o conjunto A está contido no conjunto P, sim ou não? Isso aqui você considera verdadeiro, sim ou não? Ó, esquece aqui. Isso aqui é verdadeiro em relação ao conjunto P, sim ou não? Não. Não? Esse conjunto, ele não está contido aqui dentro, não? Todos os elementos dele. Quem são os elementos dele? Está aqui dentro? Então, isso aqui está contido ou não? Então, isso aqui é o quê? Verdadeiro. Então, isso aqui é o conjunto A, sim ou não? Olha o conjunto A aqui, ó. Isso aqui é o conjunto A. Ou seja, é verdadeiro. Porque eu estou me referindo a um conjunto, também de A, conjunto qualquer, que contém o elemento zero. Ou seja, esse conjunto ele está contido dentro do P. Beleza? Então, a 2 também é verdadeiro. 3. Isso aqui é o quê? Quando eu olho de cara, poxa, é o conjunto vazio. Mas conjunto vazio, de conjunto para conjunto, eu não posso usar pertence ou não pertence. Tem que ser o quê? Tem que ser de elemento para conjunto. Mas aí você tem que parar e pensar. Isso aqui é ou não um elemento do conjunto P? Sim. Então, também é verdadeiro. O que é que eu quero dizer com isso? Que se estivesse isso aqui, ó, também seria verdadeiro. Por quê? Porque eu estaria me referindo a quem aqui? De conjunto para conjunto. Então, eu estou me referindo ao conjunto vazio. E aqui eu estou me referindo ao elemento que está lá. Agora, se não existisse esse elemento aqui, isso aqui seria falso. Beleza? Vamos lá. Continuando aqui a nossa aula, a gente agora vai resolver a questão 19, que é mais uma questão que trabalha os símbolos de pertinência e os símbolos de inclusão. Nós temos aqui, então, 10 itens, 10 proposições. Vamos começar aqui com a letra A. A letra A afirma que zero pertence a esse conjunto aqui. Isso aí é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque eu tenho um elemento aqui, zero, e ele realmente, então, pertence ao conjunto. Verdadeiro. Letra B. Está dizendo que esse aqui, ó, é um elemento, porque é um símbolo de pertinência, está dizendo que é um elemento aqui dentro. É verdadeiro ou falso? Falso. Eu não tenho o elemento A entre chaves, eu tenho um elemento A, não o elemento A entre chaves. Então, é falso. E aqui, olha, a letra Φ
pertence a esse conjunto. Perceba que eu não disse que era conjunto vazio. Quando eu olhei para o símbolo de pertinência, eu me referi à letra φ. Essa letra φ é um elemento aqui dentro? Não. Então, está falso. Seria está contido o correto, porque aí eu estaria olhando para conjunto vazio. E o vazio está contido em qualquer conjunto. Não é o caso. De novo aqui, olha. Pertence quer dizer que isso aqui é um elemento. O elemento zero, ele pertence ao conjunto vazio? Não. O conjunto vazio não tem nenhum elemento. Então, é falso. Letra E. Esse conjunto. Por que eu estou dizendo que isso aqui é um conjunto? Porque eu estou olhando para o símbolo de inclusão. Está contido. Está contido só pode ser usado de conjunto para conjunto. Esse conjunto, ele está contido no vazio? Não, porque se ele tivesse contido, significava que esse elemento dele, que é o elemento A, estaria dentro do vazio. Como pode se o vazio não tem nenhum elemento? Falso. Beleza? Letra F. O Azinho pertence, ou seja, é um elemento desse conjunto? Sim, olha, é um elemento verdadeiro. Agora ele está dizendo, presta bem atenção aqui na letra G, ó. Ele está dizendo que é um conjunto. Por que ele está dizendo que é um conjunto? Porque ele está contido. Esse conjunto ele está contido dentro desse outro conjunto maior, sim ou não? Sim, porque o seu elemento Azinho está aqui, ó. Então, eu formei um conjunto com esse elemento, então, ele está contido, sim. Verdadeiro. Beleza? Agora aqui, ó. O que é isso aqui? É a letra φ, essa letrinha φ, ou é o conjunto vazio? Por que eu sei que é o conjunto vazio? Está contido de conjunto para conjunto. Então, o conjunto vazio está contido nesse conjunto? Sim, porque o vazio está contido em todo e qualquer conjunto. E agora, isso aqui é o conjunto vazio ou é a letra φ? É a letra φ, porque eu tenho símbolo de pertinência. É de elemento para conjunto. Então, o elemento letra φ pertence a esse conjunto? Sim, olha ele aqui, verdadeiro. Para finalizar, isso aqui, ó, é um elemento e ele está dizendo que pertence a esse conjunto. Esse elemento aqui pertence ao conjunto? Não, eu não tenho aqui dentro o A e o B entre chaves. Isso aqui seria verdadeiro se fosse o quê? Está contido, porque eu estaria formando um conjunto com os elementos A e B que estão aqui dentro. Aí seria, então, está contido. Falso. Bom, então, dando continuidade, a gente agora vai para o conceito de conjunto, que é algo que está diretamente ligado ao que a gente está fazendo aqui. Quando é que a gente classifica um conjunto como subconjunto? Isso, primeiro, não é uma relação isolada, absoluta, é uma relação relativa. O que é que eu quero dizer com isso? É um conjunto em relação ao outro. Então, tem a ver com isso aqui, ó, com um símbolo de inclusão, tá? Então, subconjunto. Aí você escreve assim, ó. É quando um conjunto está contido em outro. Subconjunto é quando um conjunto está contido em outro. Olha só, eu peguei aqui essa letra G para a gente usar como exemplo. Você está percebendo que a gente pegou esse conjunto aqui, unitário, inclusive, e afirmou como verdadeiro que ele está contido nesse outro conjunto. Por quê? Porque todos os seus elementos estão lá dentro do conjunto maior, sim ou não? Então, eu tenho que A está contido em B, assim como, gente, o B contém o A. Não esqueça disso. Essa relação sempre vai existir nos dois sentidos. Se o menor está dentro do maior, o maior contém o menor. Nessa situação, o que é que nós dizemos? Que o conjunto menor é subconjunto do conjunto maior. Ou seja, A é subconjunto de B, nesse caso aqui. Então, quando um conjunto está dentro do outro, ele passa a ser chamado de subconjunto. Ok? Vamos lá, então. Conjunto das partes. Qual é a definição disso aqui? Também é um assunto interessante, tá? Conjunto das partes é um conjunto formado, é o conjunto formado por todos os subconjuntos possíveis. É o conjunto formado por todos os subconjuntos possíveis de um conjunto qualquer. Vamos lá.
Ok, então, vamos exemplificar e entender esse conceito aí. Conjunto das partes. Vai ser o conjunto formado por todos os subconjuntos possíveis de um conjunto qualquer. Eu peguei aqui o conjunto A como exemplo. Vamos começar pequenininho aqui, um conjunto de 2 elementos apenas. Eu quero fazer o quê? Eu quero extrair tudo que pode existir de subconjunto daqui de dentro. Qual seria o primeiro subconjunto que eu teria dentro do conjunto A? E não, vazio. O primeiro subconjunto de todo e qualquer conjunto é o... Aqui eu estou colocando, ó, partes de A, ou seja, todos os subconjuntos que eu posso tirar daqui de dentro. Quem seria um outro subconjunto que eu poderia tirar de dentro do conjunto A? O conjunto unitário 1. O conjunto formado pelo elemento 1 seria um conjunto que estaria contido em A, sim ou não? Então, é um subconjunto. Quem seria o outro? O 2, o unitário 2. Eu posso pegar esse conjunto aqui e, com certeza, ele vai ser um subconjunto de A. E quem vai ser ainda possível ser retirado daí? 1 e 2. Ou seja, o próprio conjunto é subconjunto dele mesmo, óbvio. Óbvio, todos os elementos estão aqui dentro? Sim. Então, ele é um subconjunto. Olha que legal, é outra coisa que você não pode esquecer. Todo conjunto é subconjunto dele mesmo, óbvio. Beleza. Olha só. Quantos subconjuntos nós conseguimos tirar do conjunto A? 4. Então, nós dizemos assim, olha a representação. N de P de A. Ou seja, o cardinal, a quantidade de subconjuntos de A é igual a quanto? 4. Beleza? Anota aí que a gente vai fazer outro exemplo. Mais um exemplo agora, eu tenho um conjunto B, ABC. 3 elementos. Vamos retirar todos os subconjuntos possíveis. Então, qual seria o primeiro? O vazio. Porque o vazio está contido em todo e qualquer conjunto. Ou seja, o vazio é subconjunto de todo e qualquer conjunto. Depois, nós temos o quê? O conjunto unitário A. Teremos também o conjunto unitário B. E teremos o conjunto unitário C. Não é verdade? Todos eles são subconjuntos do conjunto C. Não. Aqui ainda dá para fazer o seguinte, ó, pegar o A com o B. Vai ser ou não vai ser um subconjunto daqui? Quem mais? O A com C ainda. O B com C também. O B com C. São todas as possibilidades. B com A, C. E o A, B, C, que é ele mesmo. Olha que legal. Quem é N de P de B? Quantos elementos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Beleza? Agora, a gente precisa, sim, entender como é que faz, como é que funciona, mas existe a possibilidade muito maior de ele pedir apenas a quantidade de subconjuntos de um conjunto qualquer. E, para isso, a gente tem uma formulazinha bisurada. Vamos colocar aqui, ó, Bisudoka. Bisudoka. Como é que eu calculo a quantidade de subconjuntos de um conjunto qualquer? Quantidade de subconjuntos de um conjunto qualquer. Quantidade de subconjuntos, que é o tal do conjunto das partes, tá? Olha, N de P de A, sendo P de X, tá? Que é um conjunto qualquer aí. N de P de X vai ser sempre calculado da seguinte maneira. 2 elevado a N. Quem é esse N? Esse N é simplesmente o cardinal do conjunto. A quantidade de elementos do conjunto. Vamos ver, vamos comprovar como isso dá certo? Olha o conjunto A aqui. Tem quantos elementos o conjunto A? 2. Quantos subconjuntos ele tem? Como é que eu poderia fazer isso de uma maneira mais rápida? 2 elevado ao quê? Ao cardinal do conjunto. Qual é o cardinal do conjunto? Quanto é 2 elevado a 2? 4. Vê se dá certo aqui também. 2 elevado ao cardinal. Qual é o cardinal do conjunto B? Quanto é 2 elevado a 3? Não é 2 vezes 3, não, tá? É 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8 subconjuntos. Então, eu consigo calcular a quantidade de subconjuntos simplesmente usando essa formulazinha, 2 elevado a n. Beleza? Anota aí.